Olá, eu sou Flávia Bittar, presidente do Comitê Brasileiro de Arbitragem, o CBAR. Esta é uma série de vídeos promovida em parceria pelo CBAR, o CBMA e o Curso Prático de Advocacia em Arbitragem da OAB Rio, que tem por objetivo apresentar a dinâmica do desenvolvimento de uma audiência de instrução em arbitragem. No vídeo de hoje, falaremos sobre a inquirição cruzada de testemunhas. Chama-se de inquirição cruzada, ou cross-examination, quando o advogado inquire a testemunha indicada pela outra parte. A testemunha tende a ser mais hostil. A finalidade da inquirição cruzada é desacreditar a testemunha, obter confissões, confrontar a testemunha com prova desfavorável. Na inquirição cruzada, a técnica é especialmente importante. As perguntas devem ser fechadas para que a testemunha não fale livremente sobre o caso. As perguntas devem ser precisas para que, em conjunto, demonstrem a narrativa que o advogado quer construir. A forma mais simples de se compreender a técnica é acompanhar um exemplo prático. O caso, como vimos em vídeos anteriores, discute uma cláusula de interpretação ambígua. A requerente afirma tratar-se de um contrato com preço fixo. O advogado da requerida, por outro lado, precisa demonstrar que a interpretação da cláusula comporta a variação do preço. Vejamos a sua estratégia. Bom dia, senhora Carolina, tudo bem? Então, a senhora acabou de afirmar que a premissa da negociação era de que o preço do contrato era fixo, certo? Sim, certo. Então, na sua concepção, era um preço que não variava. Sim, certo, preço fixo. Esse contrato foi todo negociado com o representante da requerente, certo? Sim, a gente conversou bastante antes de assinar o contrato. Conversaram inclusive sobre o preço, não? Não me lembro. Bom, caso a senhora não se lembre, eu tenho aqui a cópia de uma conversa no WhatsApp entre a senhora e o representante da requerente, em que vocês tratam especificamente do preço do contrato. A senhora se lembra dos termos dessa conversa? Não me lembro exatamente quais eram os termos. E a senhora não se lembra, então, de ter conversado sobre exceções à regra de que o preço seria fechado? Não me lembro exatamente, realmente tem muito tempo. Mas vocês conversaram e nesse documento a senhora pode ver que ele lhe propôs que o preço do contrato pudesse aumentar conforme a variação no preço dos insumos. A senhora se recorda da sua resposta? Não, tem muito tempo, eu não me lembro. Bom, a senhora concordou desde que os preços que variassem para cima pudessem também variar para baixo. A senhora não se lembra disso? Era uma conversa anterior ao contrato. Perfeito, muito obrigado. Não tenho mais perguntas, tribunal. O advogado conseguiu demonstrar o seu ponto sem que a testemunha apresentasse o seu caso. Ele fez perguntas fechadas, sim ou não, certo ou errado, lembra-se ou não. Eram perguntas sempre pontuais e específicas. O mais importante é que o advogado não fez. Ele não fez perguntas cuja resposta ele não sabia. Ele não argumentou o caso. Ele fez perguntas sobre fatos que eram benéficos ao seu cliente. Vamos ver agora a hipótese do advogado fazer perguntas abertas a uma testemunha hostil. Vejam o que acontece. Boa tarde, senhora Carolina. Tudo bem? Só me fala uma coisa, as partes não negociaram uma exceção à regra geral de que o preço seria fixo, é isso? Não que eu me recorde. Olha, mas a gente tem um documento nos autos que diz exatamente o contrário. Eu já disse que eu não me recordo. Vem cá, esse documento que tem nos autos, ele fala isso claramente, fala que é uma exceção à regra de que o preço seria fixo. Não é, então isso não é um demonstrativo de que essa cláusula do contrato possui uma exceção? Não, acho que o que importa é a redação da cláusula. E a cláusula diz, o preço é fixo. Mas olha só, a senhora fala do contrato, mas a cláusula é muito clara quando ela fala das variações dos insumos e ela deixa ela de fora do preço. A redação é muito clara, não estão incluídas no preço. Se não estão incluídas no preço, é para o preço variar. A senhora não concorda com isso? Não, eu discordo totalmente. A cláusula diz, o preço é fixo. Isso é essencial para a nossa empresa. Mas como a senhora vai falar aqui do que é essencial se a senhora acabou de falar para a sua advogada que a senhora não lembra de nada das negociações? Olha, eu não me lembro da negociação. Isso não quer dizer que eu não me lembre do contrato e nem da lógica da minha empresa. Você entendeu? O que aconteceu nesse exemplo foi o abandono da finalidade da inquirição. O advogado argumentou o caso e gerou um bate-boca com a testemunha. Ele perdeu a chance de fazer perguntas sobre os fatos relevantes. Vejam que o advogado tentou demonstrar o mesmo ponto usando o mesmo documento do outro vídeo. Mas ao fazer perguntas abertas e argumentativas, ele abriu espaço para que a testemunha falasse aquilo que apenas a beneficiava. Inquirição cruzada não é fácil. O advogado precisa de domínio absoluto dos fatos. O tribunal arbitral interromperá. A outra parte fará objeções. O advogado tem que estar preparado com jogo de cintura, flexibilidade e muito conhecimento dos fatos. Em resumo, a técnica da inquirição cruzada requer perguntas curtas e diretas,
Perguntas fechadas, em tom afirmativo, para gerar resposta sim ou não. Perguntas baseadas em documento dos autos. Separação das perguntas por tópicos para evitar vai e volta. Não pergunte de pronto, vai bordeando até chegar lá. Conduza e aí pergunte. Quando o ponto estiver feito, pare. Por outro lado, seguem 6 dicas do que não se deve fazer. Não faça perguntas longas. Não faça perguntas abertas. Não faça perguntas cujas respostas você desconheça. Não faça perguntas irrelevantes. Não brigue com a testemunha. Deixe a testemunha brigar com você. Não pense que está em filme de tribunal. Tenha modos e boa educação. Vale também as seguintes dicas a serem repassadas às testemunhas, seja na inquirição direta, seja na cruzada. Não minta. Não chute. Se não souber, diga que não sabe. Se não entendeu a pergunta, peça para repetir. Ouça a pergunta. Pense antes de responder. E põe as respostas em contexto. Esse foi o vídeo sobre a inquirição cruzada de testemunhas. Para assistir outros vídeos dessa série, acesse nossa página no Facebook.